Então, se eu vou trabalhar com algo muito específico, o que é que eu quero? Eu quero que essa ferramenta ela me ajude a resolver os problemas que eu tenho de forma eficiente. Então, pelo menos a maioria dos problemas que eu lido no meu dia a dia ela tem que me ajudar a resolver. Então, a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje resolve pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas com arquivos SPED. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós estamos te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje nós vamos falar sobre qual a ferramenta ideal para você começar no mundo da automação fiscal. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas nós vamos te mostrar como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Para participar desse evento é muito fácil, basta clicar no link aqui abaixo na descrição desse vídeo, colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar e na página de Obrigado clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não se inscreveu, clica, vai lá, se inscreve, o evento é gratuito, você vai aprender bastante coisa, vai terminar o evento com uma automação fiscal construída por você, pelas suas mãos. Então, não perde tempo, vai lá e se inscreve. Então, vamos lá, o que é que eu faço? Qual a ferramenta ideal para eu entrar no mundo da automação fiscal? Então, você que está aqui acompanhando a gente durante esse evento, talvez tenha zero conhecimento em automação fiscal, esteja descobrindo esse universo agora, e você provavelmente tem essa dúvida. Qual é a ferramenta que eu posso utilizar? Qual é a melhor ferramenta que eu posso utilizar para entrar no mundo da automação fiscal? E para isso, a gente vai precisar considerar alguns pontos que são muito importantes, vão ser muito relevantes nessa decisão. Primeiro o que é que eu faço na área fiscal e tributária? Né? Qual o meu trabalho? O que é que eu faço no meu dia a dia? Então, basicamente, eu entendo que a gente na área fiscal e tributária, hoje em dia, trabalha basicamente com análise e manipulação de informações, mais especificamente de informações no formato TXT, que são os SPEDs, e formato XML, que são os documentos eletrônicos, nota fiscal, NFCE, CTE, NDFE. Então, tem uma série de documentos fiscais, tanto de TXT, SPEDs, quanto XMLs, que a gente basicamente analisa e manipula, altera essas informações e transmite essas informações para o fisco. Então, sabendo que essa é a principal atividade que eu executo, eu vou procurar uma ferramenta que me ajude a fazer isso, que seja uma ferramenta que me ajude a fazer basicamente essa análise e essa manipulação de dados. Isso é importante porque, como a gente já falou, inclusive nos podcasts que a gente fez anteriormente, nós não somos programadores. Então, assim, o nosso objetivo não é achar a melhor ferramenta de programação que existe no universo para a gente utilizar ela. O nosso objetivo é encontrar uma ferramenta que nos ajude a executar o nosso trabalho da área fiscal e tributária, analisar e manipular informações de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, de uma forma que me permita ter reconhecimento profissional, alavancar minha carreira. Então, é nisso que a gente está interessado. Por que eu estou dizendo isso? A gente entrar nessa discussão que existe hoje ali no mundo da programação, tem pessoas, fóruns, né, onde as pessoas discutem qual a melhor linguagem de programação da atualidade. Eu não acho que essa seja uma boa abordagem, nem para quem é programador, muito menos para a gente aqui, que somos profissionais da área fiscal e tributária com um pouquinho de conhecimento em programação. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com algo muito específico. Então, se eu vou trabalhar com algo muito específico, o que é que eu quero? Eu quero que essa ferramenta ela me ajude a resolver os problemas que eu tenho de forma eficiente. Então, pelo menos a maioria dos problemas que eu lido no meu dia a dia ela tem que me ajudar a resolver. Então, a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje resolve pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas com arquivos SPED. Então, assim, se eu tenho esse nível de assertividade, né, esse nível de abrangência com essa ferramenta, ela é mais do que suficiente. Um outro ponto que seria muito interessante a gente estar atento é a curva de aprendizado. Então, muitos de vocês que estão chegando aqui no canal agora têm zero conhecimento em automação. A boa parte de vocês nunca escreveu uma linha de código. Se esse é o seu caso, coloca aqui na descrição para eu saber qual a proporção. Se você já escreveu uma linha de código, se você já conhece automação fiscal, já utiliza isso no seu dia a dia, coloca aqui nos comentários para eu saber. Se não, você fala, cara, eu nunca escrevi uma linha de código na minha vida.
só para eu ter uma noção, uma proporção das pessoas que estão aqui acompanhando o nosso canal. Mas eu chutaria que boa parte de vocês nunca escreveu uma linha de código na vida. Então, é importante que a gente tenha uma ferramenta que tenha uma curva de aprendizado mais curta, ou seja, seja mais fácil de aprender, que seja mais fácil de configurar, que seja mais fácil de instalar. Então, a gente vai buscar esses dois elementos. Primeiro, que me ajude a resolver a maioria dos problemas que eu tenho no meu dia a dia. Segundo, que a curva de aprendizado seja curta. Então, juntando essas duas informações, a gente chega na ferramenta que, ao meu ver, é a ideal para quem atua na área fiscal e tributária. Por que eu acho que ela é ideal? Porque a ferramenta que a gente vai utilizar não é o Excel, né? Muita gente acha que a gente usa o Excel aqui. Na verdade, o Excel é a porta de entrada. Costumo brincar que é a porta de entrada para o mundo da automação fiscal. Mas a gente não vai usar Excel pura e simplesmente. A gente usa o Excel como uma espécie de base, onde a gente vai apoiar a nossa verdadeira ferramenta, que é o VBA, que está por trás ali do Excel. Muita gente faz confusão, acha que o VBA é uma ferramenta do Excel, mas isso não é verdade, é uma ferramenta do pacote Office como um todo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você abrir o Word, vai estar lá o VBA. Se você abrir o PowerPoint, vai estar lá. Se você abrir o Outlook, vai estar lá também. Então, assim, é uma ferramenta que está por trás do pacote Office como um todo. Por que a gente usa ela através do Excel? Porque a gente usa o Excel como se fosse a tela de um sistema, né? A base das informações. Então, passo muita informação. Eu posso pegar a informação de uma planilha e manipular. Eu posso pegar a informação de XML no SPED e colocar nessa planilha para poder fazer as análises. Então, é uma base muito interessante, muito boa para a gente analisar as informações que a gente vai processar no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente usa, através do Excel, essa ferramenta que é o VBA. E tem muita gente que me fala, mas o Python é a melhor linguagem que tem agora, na atualidade e tal. Assim, eu não concordo nem discordo. Agora, eu penso o seguinte, a curva de aprendizado para quem está começando na área fiscal e tributária, começando no mundo da automação fiscal agora, vai ser muito maior através do Python do que através do VBA. E o VBA já tem tudo que eu preciso, como eu falei, 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% de problemas com arquivos SPED, que são esses 5% que não cobrem, né? Eu acredito até que dá para fazer, mas ainda não aprofundei nisso porque não é o grosso da área fiscal e tributária. Então, tudo que eu preciso fazer com XML, preciso fazer com SPED, preciso fazer com banco de dados, com planilha, eu consigo fazer utilizando essa ferramenta. Então, coisas que eu não faço hoje, tipo quebrar um CAPTCHA, usar certificado digital, baixar uma certidão negativa na internet, embora até dê para fazer isso. Mas, assim, não são coisas que a gente vai estar focando aqui no canal, porque o valor agregado disso, né, o quanto que a minha reputação profissional, quanto que você vai alavancar a minha carreira profissional é muito pequeno. Né? Por exemplo, outro dia me pediram para fazer uma live ensinando a gerar um dump a partir de um arquivo XML. Dá para fazer isso? Pô, dá, mas pô, tem um monte de ferramenta aí na internet, tem um FSys, você sobe lá sem XML, ele te dá os XMLs todos no formato PDF, junto, separado, da forma que você quiser. Então, assim, não vai agregar muito valor profissional para mim, não vai fazer muita diferença na minha carreira dentro de uma empresa eu saber transformar um arquivo XML num arquivo PDF. Então, por isso que eu falo, 95% dos problemas, muitos deles são até possíveis de resolver, mas a gente não vai focar nossa energia ali, porque isso não vai trazer um grande retorno para o nosso trabalho. Então, sabendo disso, a gente vai utilizar essa ferramenta, que é o VBA. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui a tela com vocês e vou mostrar como que a gente configura, como é que a gente habilita, na verdade, como é que a gente descobre, né, esse mundo da automação ali por trás do Excel. Ele fica meio escondidinho, eu vou ensinar para vocês como liberar todo esse poder que existe dentro do Excel. E a partir daí eu vou mostrar, vou apresentar para vocês, principalmente aqueles que estão começando agora, o nosso ambiente de desenvolvimento, como que a gente faz para configurar as informações lá dentro do VBA. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora. Vamos abrindo o Excel e a gente vai começar a mexer, a explorar essa ferramenta que é o VBA a partir de agora. Para começar o nosso conteúdo de hoje. Então, o objetivo agora é apresentar para vocês essa ferramenta que é o VBA. Como que a gente pode utilizar ele para construir automações fiscais. A primeira coisa que a gente vai fazer, que no Excel normalmente tem essas abas. Então, aqui não tem a aba que a gente precisa para acessar lá o VBA, que é o nosso mundo da automação fiscal. Para isso, a gente vai precisar habilitar esse recurso dentro do Excel. E é bem simples de fazer. Vocês podem acessar qualquer aba aqui que vocês estiverem, clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui, ó,
e personalizar a faixa de opções. Uma vez feito isso, vocês vão vir aqui, ó, nessa caixinha, aqui em desenvolvedor, habilitar essa caixinha, clicar em OK. Pronto. Aí ele vai habilitar essa guia aqui, desenvolvedor, e aqui é a porta de entrada, né, para o mundo lá da automação fiscal. A gente pode fazer isso clicando nesse botão ou dando o atalho, aplicando esse conjunto de teclas aqui, Alt mais F11, que eu particularmente gosto mais. Então vou dar aqui um Alt F11 e a gente vai migrar para essa tela aqui. Nessa tela a gente tem o ambiente de desenvolvimento, que é o chamado VBE, né, que é o ambiente de desenvolvimento do Visual Basic. E aqui a gente vai construir as nossas automações. Antes disso, a gente vai fazer algumas configurações básicas para que a gente consiga tirar maior proveito, para que a gente facilite o nosso processo de desenvolvimento das automações. Para isso, o que, é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em ferramentas, vir aqui em opções, e aqui, ó, provavelmente, se você, a primeira vez que vocês estão aqui, essa caixinha vai estar diferente nos lugares onde estão marcados. E aí eu vou pedir para você dar uma pausa nesse vídeo e deixar essa caixinha desse jeitinho aqui. As mesmas marcações que eu fiz, os mesmos números onde está desmarcado, deixar também, porque é a configuração que vai facilitar mais o nosso trabalho de desenvolvimento. Então, dá uma pausada no vídeo, coloca exatamente como está e aí clique em OK e vamos continuar. Então aqui, ó, na esquerda a gente tem a janela de projeto. Nessa janela aqui a gente vai ver as planilhas que a gente desenvolveu, a gente vai ver aqui também os módulos que eu vou ensinar para vocês como é que a gente cria, e aqui dentro onde a gente vai construir os nossos códigos, onde a gente vai criar as nossas rotinas e as nossas funções. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, qual a diferença. E também a janela aqui de propriedades, que a gente não vai usar muito pouco na verdade. E a gente vai habilitar mais algumas janelas também que vão ajudar a gente no nosso processo de desenvolvimento. Então vamos vir aqui, ó, no menu Exibir e vamos clicar aqui na opção Janela Verificação Imediata. Vou clicar aqui, aí ele vai habilitar para a gente essa janela. Trouxe para cá. O que é essa janela de verificação imediata? É basicamente como se fosse um TXT, não um TXT gigante, mas um TXT normal, um arquivo TXT. Posso digitar texto aqui, qualquer texto que eu quiser, dá um Enter, e aí ele vai dar essas mensagens de erro porque ele não é um texto comum, tá? Não é um arquivo TXT comum, digamos assim. Eu consigo fazer mais coisas, então eu posso digitar qualquer coisa. Se eu der um Ctrl Enter, ele já não vai dar mais a mensagem de erro. Se eu der um Enter, digitar qualquer coisa e der um Enter, ele vai dar essa mensagem de erro aqui, porque tem uma inteligência por trás desse bloco de notas. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, fazer uma pergunta para ele. Eu costumo brincar, vou fazer uma pergunta para a janela de verificação imediata. Então, eu coloco uma interrogação e aí eu faço a pergunta. Por exemplo, 2 mais 2, Enter, 4. Então, ele me traz a resposta aqui de algumas coisas que eu esteja fazendo, tá? Então, eu posso utilizar essa janela de verificação imediata para fazer pequenos testes de forma rápida, se está funcionando no meu código, qual é a reação que ele está tendo. Então, eu posso pegar partes do código e jogar aqui com esse símbolo de interrogação e ele já vai me dar o resultado. Por qual valor de uma determinada variável? Exemplo, vou botar aqui, ó, ICMS igual 18. Enter. Observe que não teve interrogação. Por quê? A interrogação é quando eu faço uma pergunta e espero uma resposta. Aqui eu fiz uma atribuição. Eu falei que ICMS é igual a 18, tá? Depois eu vou explicar isso mais aprofundadamente para vocês, isso é uma variável. E eu quero saber agora qual o valor da variável ICMS. Então eu vou colocar uma interrogação aqui, vou colocar ICMS, Enter. Olha lá, 18. Aí, então ele está me dizendo ICMS, que é essa variável aqui, na verdade deveria ter escrito direitinho assim. 18, que foi o valor que eu armazenei aqui. Se eu trocar esse valor, trocar para 19, para trocar a alíquota agora em 2023, né? Então vou lá, dou um Enter, ele atribuiu, guardou essa informação e eu pergunto de novo. Mudou para 19, tá? Então não é um simples bloco de notas, tem alguns recursos que a gente pode utilizar aqui. Então por isso que ela vai estar aqui, deixar ela aqui organizadinho. E vamos também exibir mais a janela de variáveis locais. Já vem aqui para o lado. E à medida que eu for executando o meu código, todas as variáveis que eu estiver utilizando vão aparecendo aqui juntamente com o valor. É uma forma legal também, rápida, de eu verificar as informações que estão no meu código. Por fim, a gente vai exibir a janela de inspeção de variáveis, que é essa última aqui. Vou deixar ela aqui. E essa aqui no meio. Normalmente eu gosto de deixar com essa disposição aqui. Tá?
E aí, beleza, a gente já tem tudo que a gente precisa para trabalhar. Então, aqui na janela de variáveis locais, eu estou executando um código qualquer e vai me mostrando as variáveis que estão naquele código específico. A janela de inspeção de variáveis, eu posso pegar uma variável de qualquer lugar do meu código e trazer para cá. É um pouco mais técnico para quem está começando. Assim, isso não vai afetar em nada o que eu vou explicar para vocês. É só uma curiosidade, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar nosso primeiro módulo, que é onde a gente vai criar a nossa primeira automação. Então, vou clicar aqui no botão direito do mouse, vamos inserir, vamos criar um módulo. Pronto. Então, ele vai vir com esse textinho aqui, ó, choose list, desde que você tenha feito as configurações como está aqui nessa janela. E a partir de agora a gente está apto, a gente já pode começar a desenvolver o nosso código. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, para quem está começando aí, nunca escreveu uma linha de código na vida, a gente vai desenvolver um código simples aqui para evitar a maldição. É uma brincadeira entre os programadores que eles falam que se você não começar a programar, aprender a programar usando essa rotina que eu vou ensinar aqui, que você, nada que você fizer na vida em termos de programação vai dar certo. Então, para evitar que isso aconteça, não quero pagar para ver, né? Vamos utilizar, vamos seguir essa tradição, né? Manter essa brincadeira como a primeira rotina que vocês vão desenvolver. Então, primeira coisa, eu vou digitar aqui public sub e eu vou colocar aqui o nome da minha função, olá mundo, tudo juntinho assim, ó. Vou dar enter, tá? Uma vez que eu fiz isso, o que é que vai acontecer? Eu acabei de criar uma chamada subrotina, tá? O que é que essa subrotina faz? Nesse primeiro momento ela não faz nada. Se eu clicar aqui em qualquer lugar dela e der um play, ela vai executar, mas porém não vai fazer nada. Então eu quero que ela imprima aqui na janela de verificação imediata alguma informação. Então eu vou vir aqui, ó, vou usar o debug.print, vou colocar aqui olá mundo. Vou dar um debug.print. Pronto. Agora eu vou dar um play, olha só. Ele imprimiu aqui para mim. Olá mundo, tá? Então, beleza, nossa primeira rotina criada. Vamos fazer algo um pouquinho mais elaborado. Vamos colocar aqui agora uma message box. Então, vamos criar uma mensagem, uma caixa de mensagem, que vai exibir o texto para a gente. Olá mundo. Eu troquei debug.print para debug.print para message box e vamos dar um play. Olha lá, então apareceu aqui a janelinha, Microsoft Excel, olá mundo, ok. Vou vir para cá, vou dar vírgula. Vou colocar aqui agora, vou mudar um pouquinho essa caixinha, tá? Vou botar aqui, ó, VB Information. E aí vai aparecer um símbolo agora nessa janela. Então, vou clicar aqui e vou dar um play. Aí tem, ó, olá mundo, e tem aqui o izinho, né, que não tinha antes. Legal. E tem aqui o Microsoft Excel. Eu quero mudar isso aqui. Eu quero colocar um outro texto. Vou dar um OK. Vou vir aqui, ó. Vou colocar vírgula. E agora eu vou colocar o title, o título da minha janelinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha primeira automação. E aí eu vou dar um play de novo. Play. Olá, minha primeira automação. Olá, mundo, com um símbolozinho aqui, com I. Agora eu quero mudar esse símbolo. Eu quero botar o BB exclamation. Vocês vão ver que vai mudar o símbolo. Vou dar um play. Olha lá, mudou o símbolo. Agora eu tenho um triângulo com uma exclamação. E posso também mudar aqui, ó, para VB critical. Vou dar um play. E a gente vai ter alterado de novo o símbolo agora com um xizinho vermelho. Tá? Então são coisinhas que a gente consegue fazer aqui na nossa automação. E que a gente vai descobrindo, né, ao longo do tempo. Tem bastante coisa aqui, tem bem mais do que isso aqui. Vocês podem explorar depois. Uma forma de explorar é vir aqui, ó, vírgula, e que tudo isso é uma opção de janelas que você pode criar, tá? Vou deixar assim sem nada para ver o que acontece. Fica a janela vazia, pura, sem nenhuma informação. Tá? Beleza. Legal. Então, essa é a primeira subrotina que a gente desenvolveu. O que é que a gente quer agora? Agora a gente quer criar algo que seja mais útil, especificamente dentro do contexto da área fiscal e tributária. Então, para isso, vamos criar agora uma função. Tá? Uma função é uma espécie de calculadora. Eu vou ter lá parâmetros, são informações que ela recebe, ela vai processar essas informações e ela vai gerar resultados. Então, vamos criar aqui uma public function. E aí eu vou dar um nome, calcular PIS of fins. Enter. Tá?
Então eu criei uma função chamada calcular. Nem vou botar calcular PIS COFINS, vou botar aqui, ó, coisa diferente. PIS cumulativo. Então eu vou calcular o PIS cumulativo. Então a gente sabe que a alíquota é de 0,65 para o PIS, 3% para COFINS. Então eu vou criar uma função que faça isso para mim. E o legal de uma função, quando você cria aqui, ó, é que você incorpora ela no seu Excel. Então eu posso vir aqui agora, por exemplo, colocar igual, calcular, PIS cumulativo. Já apareceu aqui, ó. Se eu der um Enter, não vai acontecer nada, porque a minha função até o momento não está fazendo absolutamente nada. Mas eu consigo criar essa conexão entre a função que eu desenvolvi aqui no VBA com o Excel, eu posso utilizar ela aqui. Então, a gente pode até fazer assim, ó. Faturamento, VPIS, VCOFINS. Aqui. Beleza. E vamos, eu gosto de organizar aqui as informações, congelar os painéis e tal. Tem um outro filtro, só para ficar legalzinho. Então, eu vou lançar R$1.000 aqui. E eu quero saber qual é o valor do PIS, qual é o valor da COFINS para esse valor de faturamento. Tá? Mas é melhor eu botar aqui o faturamento de R$1 milhão. Beleza. Quanto é que eu pagaria de PIS e de COFINS se tivesse um faturamento de R$1 milhão? Então, eu vou dar um Alt F11. E aqui a gente vai começar a construir a nossa função. O que é que ela vai fazer? Fazer uma continha simples, tá? A ideia aqui não é criar algo mirabolante, a gente vai criar algo bem mais elaborado na nossa próxima aula, na aula 10, onde a gente vai construir a nossa primeira automação fiscal de verdade. A ideia aqui é mais passar o conceito para vocês do que é uma rotina, do que é uma função, de como que a gente pode começar a construir esse tipo de coisa, como é que a gente pode começar a brincar com esse tipo de informação. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, calcular PIS cumulativo, vou colar aqui. Por quê? Eu vou, como se eu armazenasse o resultado da minha conta, da minha função, aqui, ó, dentro, funciona como uma variável. Então, quando ele me der o resultado vai estar armazenado aqui no nome da função, tá? Então, o nome da função é igual a, vamos colocar aqui, ó, 20, só para a gente testar uma coisa. Então, salvei aqui, vou vir aqui, ó, vou dizer igual, calcular PIS cumulativo, vou passar esse parâmetro aqui, que é o faturamento, vou dar um Enter. Vai dar um erro de valor. Ah, porque não tem nenhum parâmetro, não recebe, né? Ó, sem parâmetro nenhum, vazio. Tá? Parâmetro são as informações que eu coloco dentro desse parênteses. Está vazio, não coloquei nada aqui, então não posso passar nada para ele, senão vai retornar esse erro de valor. Mas, observe que eu deixei vazio, como estava, e ele me retornou aqui, ó, R$20, que é o valor fictício que a gente lançou lá. Só que eu não quero isso, eu quero que ele pegue o valor do faturamento, multiplique pelo valor do PIS e me dê o resultado. Para isso, eu vou ter que usar um parâmetro, né, que é nada mais, nada menos do que uma variável. Então, eu vou vir aqui, eu vou botar bival, faturamento, as double. O que é o double? Eu estou dizendo, double é um número com casa decimal. Eu estou dizendo, você vai me passar um número com casa decimal e eu vou te devolver o valor do PIS cumulativo. Como é que vai ser isso? Então, eu vou vir aqui, ó, vou dizer que calcular PIS cumulativo é igual a faturamento vezes, aí o 0, ponto, aqui não vai ser vírgula, tá? 0065, porque é 65%. A gente está colocando no formato de casa decimal, tá? Então, eu vou pegar faturamento, que eu vou informar aqui, vou multiplicar por 0,65%, que ele vai me devolver o valor do PIS a pagar sobre 1 milhão de faturamento. Então, vamos fazer isso. Vou fazer de novo do zero, igual, calcular PIS cumulativo, abre parêntese, vou selecionar aqui, ó, célula 4, que é o valor do faturamento, fechar e dar um Enter. Ó, ele me trouxe aqui R$6.500. Então, se você um dia faturar aí 1 milhão, de o que quer que seja, for lucro presumido, você vai pagar R$6.500 de PIS. Pô, e para o COFINS, como é que eu faço nesse caso? No caso do COFINS, a gente consegue também criar uma função para ele. Então, a gente vai criar uma função separada. Como é que vai ser essa função? A mesmíssima coisa que a gente está vendo aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar public function, calcular, COFINS, cumulativo. Mesma coisa, bival, faturamento,
mais double int. Bom, e aqui eu vou pegar esse texto aqui, calcular confuso cumulativo, vou colar aqui, vou dizer que ele é igual a faturamento, com N aqui de navio, vezes, aí eu vou colocar aqui, ó, 0,03. Pronto. Então, faturamento, né, do COFINS, ou faturamento vezes a alíquota do COFINS, vai me dar o valor do COFINS a pagar. E aqui eu vou simplesmente fazer igual, calcular, agora já aparece aqui, ó, PIS, COFINS. COFINS cumulativo, selecionar para o faturamento, fechar o parêntese, da Inter, 30 mil reais. Então, ele tem aí um valor de 6.500 para PIS e de 30 mil para COFINS. Então, claro que isso aqui é um cálculo simples, qualquer pessoa consegue fazer, precisaria criar uma função no VBA para resolver esse problema para a gente. É mais para passar os conceitos, principalmente para quem está iniciando, de como que funciona essa ferramenta, tá? E aí tem uns macetezinhos. Por exemplo, a gente construiu do zero, né? A gente digitou cada uma das linhas aqui. A gente poderia fazer de uma forma mais simplificada. Como? Vou apagar isso aqui, vou copiar esse daqui de cima aqui para baixo, e eu vou só selecionar aqui, ó. O que é que muda de um para o outro? Vai mudar a alíquota e vai mudar o nome do imposto. Um de PIS vai virar COFINS. Então, eu vou selecionar essas três linhas, dar um Ctrl L de lápis, e vou vir aqui, ó, e digitar PIS, e vou pedir para substituir, e aqui embaixo eu vou colocar COFINS. E vou colocar aqui, ó, texto selecionado, clicar em substituir todas. Pronto. Legal. Então, faltou só a gente mudar aqui a alíquota, que é 0,03. Pronto, a gente rapidamente conseguiu pegar algo que a gente já tinha pronto e adaptar para a nossa realidade. Então, vou voltar aqui, vamos fazer novamente, vou apagar aqui, então, igual, calcular COFINS cumulativo, selecionar aqui, fechar o parêntese, dar Enter, e pronto, tá lá, 30 mil reais de valor de PIS a pagar. Legal, então, criei essas duas funções. Então, eu mostrei para vocês a diferença entre uma rotina. Qual a diferença basicamente aqui? Uma rotina ela pode receber também parâmetros. Eu posso colocar aqui um parâmetro qualquer nela e chamar ela. Exemplo, vou botar aqui, ó, Bival MSG as string. Então, estou dizendo, me manda um texto como um texto, né? Uma mensagem. O nome da variável vai ser mensagem como um texto, que é o string. Então, eu vou tirar isso daqui, ó. Vou colocar aqui como MSG, que é a mensagem. Aí, quando eu for chamar essa função, essa rotina, eu vou criar uma outra função de teste. Eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, na minha janela de verificação imediata, né? Olá, mundo. Eu vou ensinar como é que usa a janela de verificação imediata. Abrir parênteses e já perguntam, cadê a mensagem? A mensagem é essa aqui, ó. Vou dar um Enter. Ele já foi lá e trouxe para mim a mensagem box aberta. Vou só botar aqui o VB Information para não ficar feia a nossa janela. Vamos fazer de novo, ó. Olá, mundo. Ele já vai trazer aqui para a gente a informação que a gente pediu, tá? Então, note que eu passei um parâmetro para ele, ele pegou esse parâmetro, usou aqui na função, na minha janela, na minha message box, né? Mas observe que ele não está retornando. Tipo, eu não consigo chegar aqui, por exemplo, colocar Olá Mundo. Olha lá, não aparece. Por quê? Porque é uma rotina é diferente de uma função, tá? Uma função eu passo parâmetros, ela faz um cálculo e me retorna um valor. No caso de uma subrotina, ela não está me retornando um valor, ela está simplesmente executando um procedimento, um passo a passo. Então, essa é a grande diferença. Então, uma rotina, ela vai executar um passo a passo pré-estabelecido, mesmo que eu passe parâmetros para ela. No caso de uma função, não. Tá? Uma função pode funcionar como uma rotina, exemplo, só geral. Digamos que eu não quisesse retornar valor nenhum. Então, eu poderia simplesmente dizer aqui, ó, que faturamento é igual a faturamento vezes 0,065. Se eu chegar aqui e executar de novo, observe que já não trouxe nenhuma informação. Por quê? Porque a informação que eu quero deveria estar armazenada aqui nesse nome e não em faturamento. Então, para eu devolver a informação, eu preciso pegar o nome da função e atribuir valor a ela. Então, essa é a grande diferença. Então, se eu não faço esse processo, eu posso usar uma função como se fosse uma subrotina, sem problema nenhum. Ela só não vai me retornar nenhum dado. Mas se eu precisar retornar uma informação, retornar um valor, um cálculo, qualquer coisa que seja, eu vou precisar utilizar uma function, tá? Uma função.
E aí, por fim, para a gente fechar aqui a nossa live, como é que a gente salva esse tipo de projeto, tá? Então é diferente. Você não vai salvar da forma padrão, você vai salvar de uma forma específica, então você vai acabar perdendo todas as informações que você tem no seu projeto. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou fechar aqui, ó. Vamos clicar aqui no botão salvar. E aqui ele me traz o nome do arquivo e uma extensão. Vou clicar aqui em mais opções, procurar, e ele vai abrir para a gente essa janelinha. Então eu venho aqui, colocar em downloads mesmo. E a gente tem, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é realmente o que a gente tem que fazer, tá? Se você salvar com essa extensão aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, você vai perder todo o seu trabalho. Tudo que a gente construiu aqui ao longo dessa aula vai ser perdido, porque essa extensão não guarda macro, não guarda as nossas automações. A extensão que vai guardar a nossa automação é essa aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Então, uma vez que eu defini essa extensão, posso dar o nome que eu quiser. Então, vou botar aqui, ó, conhecendo o VBA. Tá? E vou dar um salvar. Pronto, acabei de salvar aqui o meu projeto, está aqui conhecendo o VBA, salvo, direitinho. Então agora eu posso fechar isso aqui e posso abrir e não vai ter problema nenhum. Vou fechar aqui, vamos acessar lá os downloads novamente. Vou abrir aqui meu projeto, dar um Alt F11. Olha só, tá tudo aqui. Tá? Vamos fazer uma experiência agora. Vou salvar como, tá? Arquivo, salvar como, procurar. Vou salvar com essa extensão, pasta de trabalho do Excel. Aí ele vai já me dar um aviso. Ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro. Projeto do VB, que é, deixa eu dar um... para salvar um arquivo com esses recursos, clique em não e escolha um arquivo habilitado para macro. Clicar em não, cancelar. Vou vir aqui, ó, de novo. Deixa eu voltar. Aqui no Alt F11. Tá aqui, ó. VBA Project, tá? Tem o nome do nosso projeto VBA que ele está falando. Então ele fala, eu não posso salvar essa parte aqui, que é o projeto em si, né? Com essa extensão XLSX. Você precisa escolher uma outra extensão. Mas só para exemplo, deixa eu salvar aqui para mostrar para vocês o que é que pode acontecer. Então, arquivo, salvar como, procurar, vamos salvar aqui XLSX, salvar. Para continuar salvando com parte de trabalho sem macro, eu clico em sim. Vou clicar em sim, já foi. Salvou aqui, eu posso vir aqui, vai continuar aqui a macro, beleza. Mas a partir do momento que eu fecho, vou dar um F5 aqui para atualizar, então XLSX, abro de novo. Olha só o que acontece, Alt F11, não tem nada, né? Como sumiu com todo o meu projeto. Então cuidado para não cometer esse erro aí quando você estiver construindo a sua automação fiscal, beleza? Então, vou voltar agora para a gente continuar a nossa live de hoje. De volta aqui, e aí, curtiu essa live de hoje? Então espero que, caso você tenha zero conhecimento de automação fiscal, esteja dando os seus primeiros passos agora, que essa aula tenha sido bastante útil, que tenha esclarecido aí na sua mente qual a importância de ter uma ferramenta onde a gente tenha uma curva de aprendizado curta e que resolva todos os problemas, ou a grande maioria dos problemas que a gente tem na área fiscal e tributária. Na nossa próxima live, a live de amanhã, a gente vai construir uma automação simples, porém poderosa. Então, vou ensinar vocês como manipular arquivos XML. Então, não perca se você pretende entrar e começar a utilizar esses recursos de automação fiscal no seu dia a dia de trabalho. Mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa 10ª e última live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Até lá. Tchau, tchau.